visitar o museu. Nossa, cada dia mais glorioso o nosso museu ali, né, Marcos? Queremos agradecer o escoteiro Santiago também, Paulo Santiago, está sempre nos ajudando aí com fotos aí, tá bom? Muito obrigado. Nesse momento, teremos a honra de ouvir o nosso vice-presidente da Associação dos Expedicionários Campineiros, Dr. Marino Gentile. Obrigado, Soares. Bom, boa tarde novamente para todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, quero enriquecer essa tarde. Como o Soares já falou, faz parte desse evento, depois da palestra, uma visita para o nosso museu, um museu que está sendo montado há muito tempo, com muito carinho e muita dedicação. Bom, a Associação dos Expedicionários Campineiros, para quem não sabe, é a associação mais antiga de expedicionários do Brasil. Ela foi idealizada no navio, no retorno da Itália para cá, e ela conglomera hoje familiares e admiradores da história da Força Expedicionária Brasileira. Já de algum tempo nós temos feito esse ciclo de palestras aos sábados, normalmente o último sábado do mês tem uma palestra de tema relacionado à Segunda Guerra Mundial, à Força Expedicionária Brasileira. E hoje quem veio a brilhantar essa tarde é o Paulo Pinotti,
que vai falar sobre essa operação Brazilian Bellows. Ele é autor de um livro, claro, ele vai explicar depois para todos. Então, com muito prazer, muita honra, nós recebemos o Paulo Pinotti, por favor. Paulo, você quer fazer uso do microfone? Não, acho que não. Não? Bom, está aqui do lado. Salva de palmas. O nosso currículo do nosso Paulo Eugênio Pinotti de Almeida, consultor em tecnologia da informação, especializado em sistemas de telecomunicação, tendo trabalhado nas maiores empresas de telecomunicações do Brasil. Aficionado por história militar, especialmente Segunda Guerra Mundial, plastimodelista desde a infância, restaurou o Jeep Militar de 1946, membro da Associação Paulista de Veículos Militares Antigos, da Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares, autores do livro Operação Brazilian Bellows, sobre as doações brasileiras para a Força Aérea Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial, sobrinho do ex-combatente da FEB, Roberto Bugieri, do 6º Regimento de Infantaria. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para falar desse assunto. A FEB oficialmente foi criada ontem, 29 de agosto de 1943. E até aquele momento, a guerra era uma coisa distante para as famílias brasileiras. Mas para essas pessoas britânicas, a gente vai falar aqui, os britânicos no Brasil, um pouquinho de história lá atrás para ver a grande influência que a gente tem de britânicos no Brasil. Os caras que saíram do Brasil e foram combater nas Forças Armadas Britânicas durante a Segunda Guerra, os movimentos para ajudar a Grã-Bretanha e a fraternidade do Fórum. Vamos começar. No século XIX, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, era o país mais rico do mundo, maior potência na época, com a Revolução Industrial. E no Brasil, eles chegaram na segunda metade do século XIX com as ferrovias, instalando já no final do século XIX, início do século XX, os serviços públicos. Nas grandes cidades do Brasil, todos os serviços públicos foram implantados por empresas britânicas. Então, por exemplo, em Campinas tinha a CTB, a Companhia Telefônica Brasileira, a São Paulo Railway, depois virou a Santos Jundiaí, a Light, Companhia de Gás, aqui tem o gasômetro do Rio de Janeiro, o gasômetro de São Paulo, a sede da CTB em São Paulo, na rua 7 de Abril. Não sou tão antigo, mas eu trabalhei nesse prédio. Então, aqui a gente tem as ferrovias, aqui a Estação da Luz em São Paulo, a Litorina no Paraná, a Serra de Paranapiacaba também da São Paulo Railway. Então, os britânicos têm uma influência muito grande no Brasil, a gente às vezes não percebe, grandes comunidades, tá? E eles construíram aqui, ó, a energia elétrica, essa aqui em Cubatão, a usina R. Borden, construção da represa Billings, para jogar água por toda a queda da Serra do Mar, para gerar energia. Aqui a iluminação inaugurada no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 1916. Bonde no Rio de Janeiro, bonde no São Paulo. Aqui em Campinas deve ter tido bondes também, possivelmente de uma empresa da Light, que era uma companhia de capital britânico, né? E o que acontece? Já na Primeira Guerra Mundial, os britânicos lançaram, além do recrutamento dos soldados, campanhas para que a população civil contribuísse com o esforço de guerra. O pessoal trabalhava nas fábricas, mas tinha gente que não trabalhava em outra coisa, mas eles faziam campanhas para as pessoas trabalharem, ajudarem de alguma forma no esforço de guerra. As senhoras também foram convocadas, não só os rapazes, para esse esforço. Aqui no Brasil, pelo menos a estimativa que eu consegui com a Legião Britânica, durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 500 rapazes e moças deixaram o Brasil, alguns nascidos no Brasil, outros moravam, cresceram no Brasil e foram combater nas Forças Armadas Britânicas. Tá? Eles foram principalmente para esses lugares. O Quênia é interessante, essa
salientar que é o último regimento colonial britânico e cerca de 60 brasileiros, anglo-brasileiros, foram para o Quênia e treinaram no regimento britânico no Quênia, depois lutaram na Somália, em diversas operações na África. Depois foram para o Oriente Médio, alguns foram para o Sudeste Asiático. Tá? O Wing Commander Moon, infelizmente, faleceu em 1943. É isso que eu queria comentar. Nós estamos falando no mesmo ano da criação, mesmo mês da criação da FEB. Então, um tenente-coronel da Força Aérea Britânica falecendo em combate. Então, aqui no Brasil, estava surgindo, o Brasil havia declarado beligerância às forças do eixo em 1942, um ano antes, em agosto de 1942, mas antes disso, tem vários rapazes britânicos que já haviam falecido em combate na África, no Sudeste Asiático e na Europa. Então, essa distância, as famílias brasileiras não visualizavam que algumas comunidades já estavam sofrendo com a perda dos filhos em combate. Então, nós fomos passar isso aqui, as famílias brasileiras mesmo, a partir de quando a FEB, um ano depois disso, esteve na Itália. Então, essa dicotomia entre o que estava acontecendo no mundo e a visão das famílias no Brasil. As this great offensive progressed, almost amounting to an aerial second front, Berlin received its heaviest raid of the war. Pathé Gazette had a cameraman at one of the home bases to photograph an Australian squadron which took part in the Thunderbolt raid. Here you see some of the pilots and crews who joined in the half hour of hell let loose over Berlin. Wing Commander Gom, a Brazilian, has a word to say on the night's work. Well, sir, what did you think of the raid on Berlin this time? Well, I think on the whole it's a very good trip indeed. We got mixed up a bit with a lot of egg on the way. It's pretty sticky. And the searchlights didn't look too good on the way in, just north of Berlin. But I think all those difficulties were well worth it to give Berlin the real prang it got. And what do you think of it, Keith? Well, I think Jerry definitely had it this time. Certainly was a wizard praying, and I'm certain that it's the heaviest and most concentrated attack Berlin's had. Well, I quite agree. It was really one of the best raids. It's really bang on the target. And I hope that soon we'll all get a chance to have a few more raids like that. I'm sure that will help to finish the war very much sooner. This is not the end of the story, because there cannot be an end until the Axis is put out of the war the way it started it. The Royal Air Force is master of the situation. We look forward to the pictorial continuation of this story. Na verdade, o que eles falam? Eles comentam o ataque a Berlim, que eles fizeram em julho de 1943. O Wing Commander Moon comenta o ataque, que ele espera que esses ataques que eles tenham feito ajudem a guerra a terminar antes. Os dois comandantes de esquadrilha, o Edward de um lado e o Kiss do outro, falam da dificuldade do ataque, da artilharia antiaérea que eles sofreram. Só que, infelizmente, um mês depois desse filme, ele falece em combate, 15 de agosto de 1943. O irmão dele tem o Percival, o Pedro, como eles chamavam no esquadrão. No dia 22 de abril de 1945, o mesmo dia que a Força Aérea Brasileira fez o maior número de ataques na Itália, ele tomou uns tiros de flak de artilharia antiaérea e fez um pouso forçado na Holanda. Então aqui, algumas moças que foram se alistar nas Forças Armadas Britânicas, o AF, quer dizer, Força Auxiliar Feminina. Então essa senhora de Vitória trabalhou como operadora de radar. Essa senhora Lilian Hotchkiss, ela foi professora de inglês em São Paulo, na zona norte de São Paulo, quase que eu conheci ela. E ela aparece numa foto de uma das doações de um avião brasileiro para a Força Aérea Britânica. Aqui essa moça, eu vou até preciso ler porque tem depois. Essa moça nasceu em Paris, filha de um diplomata britânico,
uma francesa. Ela veio jovem para o Brasil e trabalhou depois na Embaixada Britânica no Rio de Janeiro. Ela se alistou também como na Força Aérea Auxiliar Feminina, mas ela também, como ela falava francês fluente, ela foi recrutada pelo SOE britânico, que é Special Operations Executive. Na verdade, é a espionagem e infiltração em território inimigo. Ela foi lançada na França em 1944, de paraquedas, e em julho de 44, deixa eu ver aqui, se me dão licença, em 44 ela foi capturada pela Gestapo, ela foi torturada e levada para o campo de Ravensbrück, campo de concentração. Ela e mais duas moças, preciso ler o nome, Denise Bloch e Violette Sable, duas operadoras do SOE, muito famosas também. Elas tentaram fugir algumas vezes, foram recapturadas, torturadas novamente, e ela foi executada em fevereiro de 1945 em Ravensbrück, junto com as outras duas moças. Notaram aqui no ombro dela, Brasil. Ela usava isso no ombro. Muitos deles foram voluntários, usavam no ombro esquerdo o nome Brasil. Às vezes com S e às vezes com Z, a maioria das vezes. Então, por exemplo, o Cília e o Marinho fizeram a gentileza de vir com uniformes da RAF aqui. A única coisa que está faltando é o Brasil no ombro, para ficarem perfeitamente adequados à maioria dos. Então, agradeço vocês virem de uniforme. Eu estou muito afim dessas coisas. Aqui também tem outros dois pilotos. O Robin John McNair nasceu no Rio de Janeiro, passou uma parte da infância no Rio de Janeiro, depois foi para a Grã-Bretanha estudar e não voltou mais. Nós vamos ver, isso aqui é um clipe do filme que a gente vai ver em seguida. Esse Robin John McNair, ele lutou na Batalha da Grã-Bretanha, consta na lista dos pilotos da Batalha da Grã-Bretanha, e depois ele foi instrutor de Typhoon no final da guerra. Esse rapaz aqui, Pedro Ribeiro dos Santos, ele era filho de um diplomata brasileiro, ele nasceu na Inglaterra, ele lutou pela Força Aérea Real Canadense e ele lutou principalmente no Teatro de Operações no Mediterrâneo. Passou uns dias uma vez no barco lá, que derrubaram ele. Depois da guerra ele voltou para o Rio de Janeiro e foi diretor do Colégio Britânico no Rio de Janeiro, em Botafogo. Então, temos um brasileiro, um homem bem brasileiro lutando na rua. Pedro Ribeiro dos Santos. Aqui rapidinho o filme do Robin John McNair, quando ele foi derrubado na Normandia. Bem rápido aparece o avião dele, após o pouso forçado, ele com uma cara de desesperado, imagina o susto, após. Aqui está o avião dele, ele aqui, logo após ser derrubado pela Força Aérea, pela FLAC, Defesa Antiaérea. Esse aqui também é outro franco-brasileiro, ele é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Francis Hallowell, ou Chico da BBC. Ele esteve em extremo contato com a FEB. Todas as reportagens que chegaram da BBC para o Brasil sobre a FEB, tem da missa em Pisa, onde se escuta os bombardeios, foi ele que fez a gravação. Tem um disco de músicas, sambas, feito por brasileiros lá na Itália, foi ele que fez. Então ele foi recrutado para a Força Aérea, para o Exército Britânico, porém, com a chegada da FEB na Itália, ele foi recrutado pela BBC, e ele, aqui está o General Zenóbio, e ele aqui fazendo aqui o caminhãozinho dele de transmissão, ele fazendo aqui uma transmissão, e aqui para vocês notarem na lapela dele, ele tem um brochezinho desse aqui, ó, o Marcos me emprestou os deles para vocês darem uma olhada, que a gente vai falar em seguida. Se quiserem ir passando para dar uma olhadinha, ele tem um desses broches
aqui na lapela. Prestem atenção que a gente vai falar disso também. Aqui mais dois brasileiros. Esse aqui, Sir Walter Pritchman, ele não nasceu no Brasil, mas ele foi para a Grã-Bretanha e ele virou ajudante de ordens de Arthur Harris, que era o comandante do Comando de Bombardeios da RAF. Aqui ele com uma filha do Congo chamada Cristina. Esse aqui é Arthur Harris, comandante do Comando de Bombardeios da RAF durante a partir de 1942 até 1945-46. Esse outro cara aqui, bastante interessante, o Ted Davis, o uniforme de tenente da Marinha Britânica, ele serviu o exército brasileiro em Santos, e curioso que ele, como era o mais alto de todos, ele era o porta-bandeira do regimento. Acho que hoje deve ser o segundo BC, segundo Bill lá em Santos, segundo Bills. Então ele serviu lá. Aí ele, com o início da guerra, ele foi para o Rio de Janeiro, voltou para Santos, onde ele observava navios alemães do Porto de Santos e passava informações para o almirantado britânico. Depois ele foi para a Grã-Bretanha, serviu algum tempo como marinheiro, e aí ele foi comissionado como tenente, e a partir de 1943 ele comandou uma flotilha de lanchas torpedeiras na ilha da Córcega. E essa flotilha tinha como uma das missões principais fazer infiltração de espiões na costa da Itália, da França, e recolher prisioneiros, aviadores derrubados que as linhas de fuga traziam. Então ele tinha essa missão. Também um fato curioso, quando o Churchill visitou a Córcega em 1943-44, ele conseguiu presunto, borso e figos para o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, recebeu como V da vitória do Churchill. Essas operações que ele comandava na Córcega e até o final da guerra, venderam um livro escrito por John, eu esqueci, mas a gente vê o nome aqui, chamado A Noite do Escorpião. Não é falar o nome dele, mas o livro é baseado nas operações que ele comandava. Esse livro não tem em português, mas é muito interessante esse livro de espionagem A Noite do Escorpião. E o mais interessante ainda é que ele não voltou para o Brasil após a guerra, mas em 1945, no dia da vitória, ele estava em Londres, e ele também, como fazia parte dessa espionagem, do sistema de espionagem do SOE, ele conheceu uma moça, Patrícia Graham, que curiosamente participou, quem conhece um pouco, de uma operação chamada Operação Mice Mind, que é uma operação que em 1943 o Serviço de Espionagem Britânico fez, lançou das costas da Espanha um britânico morto de um submarino, uma pasta com os planos de desembarque britânicos na região da Grécia, para fazer a diversão da desembarque na Sicília. Como é que é o filme, né? Não. Agora, falando da operação, agora eu vou falar. Tem dois filmes feitos sobre essa operação. Um, acho que é dos anos 60, início dos anos 60, que chama O Homem que Nunca Existiu, e em português. E o filme feito há uns 3, 4 anos, que chama Operação Mice Mount. Inclusive no filme antigo, no primeiro filme, um cara que realizou a operação participa do filme, lá no serviço de espionagem. Então, esse cara aqui gerou até livro nas operações de espionagem. E aqui, novamente notando, o governo britânico fazendo aquelas campanhas para que a população comprasse bônus de guerra ou se alistasse, mas principalmente bônus de guerra. Aconteceu na Primeira Guerra Mundial, vocês podem ver no livro, que já na Primeira Guerra Mundial aqui no Brasil, britânicos juntaram dinheiro para comprar aviões para a Força Aérea Britânica. Na Segunda Guerra Mundial, isso foi muito mais
exploraram, principalmente por causa desse cara aqui, Lloyd Beaverbrook. Esse cara, ele era jornalista, dono de jornais, e ele fez muita propaganda, ele trabalhou muito essa parte para que a população civil participasse, fizesse outras coisas. Uma das campanhas é o alumínio, fazendo que as donas de casa doassem as panelas e frigideiras para a construção de aviões. Claro que a quantidade, o maior que fosse fornecida pelas senhoras, não era suficiente para construir a quantidade de aviões que eles precisavam. Mas, de qualquer maneira, as pessoas se sentiam parte do negócio. Junto com isso, eles lançaram campanhas para compra de aviões. Então, aqui, ó, pessoal as crianças de uma escola secundária, em uma cidade, a propaganda para arrecadação de dinheiro e compra de aviões. Aqui a cidade, ó, para a compra de caça. Aqui a empresa de transporte de Londres fazendo campanha entre eles. Aqui uma cidade, outro lugar também para comprar o Spitfire, aqui no caso. Aqui mais uma propaganda de jornal, 5 mil libras foi o valor estipulado para que quando as pessoas conseguissem arrecadar 5 mil libras, valeria a compra de um avião. 5 mil libras era muito dinheiro na época, e era o valor que as pessoas deviam atingir os grupos de arrecadação para comprar um Spitfire. Então, aqui mais um tipo de propaganda para você adquirir, arrecadar fundos para adquirir um Spitfire. E aqui, o grande movimento que forçou e fez a criação do movimento que mais arrecadou dinheiro na América Latina. Essa batalha da Grã-Bretanha que aconteceu em 1940, exatos 45 anos, não, 85 anos, aqui os jornais brasileiros fazendo propaganda, sobre essas batalhas. Ela foi, em 1940, o ponto culminante ou ponto de equilíbrio até aquele momento na batalha entre a Inglaterra e a Alemanha. Por quê? Se a Alemanha conseguisse invadir as ilhas britânicas, praticamente a guerra na Europa estaria acabada. E os britânicos, principalmente a Força Aérea Britânica, resistiu durante esse período. A batalha, ela começa, na verdade, em julho de 1940, por volta de 10 de julho, e até 15 de setembro, que foi o auge segundo os britânicos. Mas ela avança ainda no mês de outubro, diminuindo os combates. Porém, esses combates chamaram a atenção de britânicos fora da Inglaterra, fora das ilhas que não estavam em combate. E aqui no Brasil, em São Paulo foi criado o Fundo Spitfire, que eles criaram uma asa igual aos pilotos da Força Aérea Britânica, da RAF. No Rio de Janeiro, essas mulheres, Women's Waterford, também arrecadaram bastante dinheiro. E todas as cidades do Brasil onde tinha colônia britânica, as pessoas de alguma forma conseguiram arrecadar fundos, mas eram dispersos. Aqui em São Paulo você tem o Fundo Spitfire, no Rio de Janeiro esse Fundo das Mulheres, em outras cidades os clubes britânicos arrecadavam. Porém, na Argentina, na época tinha uma comunidade britânica muito maior que no Brasil, por ser o país mais rico, um dos países mais ricos do mundo, no início dos anos 1940, num clube britânico, um grupo de rapazes, um pouquinho mais velho, porque ainda não tinha sido alistado nas forças britânicas, pensando, olha, precisamos ajudar a Força Aérea Britânica. Como? Mais aviões, mais Força Aérea, mas como? Aí, em tom de brincadeira, um fólio. Isso é o fólio original da Fraternidade do Fólio, lá da Argentina,
conseguir a foto com um amigo da Argentina, e o cara usou um trocadilho em inglês, Air Force. Quando você aperta o fole, ele solta uma pressão, então é uma força de ar como a Air Force. Então, esses caras criaram, lá na Argentina, no final de 1940, a Fraternidade do Fole, ou Fellowship of the Bellows em inglês. Eles criaram um estatuto, uma cadernetinha e a forma que as pessoas deviam seguir. E eles se autodenominaram Servants of the Bellows, que em inglês é só quer dizer outra coisa. Quem sabe um pouquinho. Filho da puta. Então, é a mesma coisa em inglês. E o que acontece? Dentro dessa estatuto, dessas ideias que eles criaram, eles criaram uma série de postos, graus que as pessoas iam subindo de acordo com a contribuição que ela fazia mensalmente e o número de aviões inimigos destruídos. Então vocês viram esses brochezinhos aqui. Esses brochezinhos correspondiam à hierarquia que a pessoa ia avançando dentro da fraternidade do fórum. Aqui estão eles, tá? Então começa com sopro, rajada, vendaval, tufão, furacão, aí vai subindo, depois ordem do fole e até ao último nível. Aqui um outro modelo deles também, já vendo a vitória do Churchill, e os broches que as pessoas usavam. A gente viu lá o Francis Hallowell com um brochezinho, ele está usando um desses aqui assim, ó. Quer dizer que ele tem um nível de contribuição bem alto na fraternidade do fórum. Isso aqui tem português, tem inglês e espanhol. Esse aqui tem espanhol. E o moto, a forma que esses caras lá na Argentina resolveram fazer essas arrecadações era fundos através de diversão. Então eles promoviam festas, brincadeiras, fazendo jogo de palavras com bellows, com fole e outras coisas. E aqui a forma de eles se cumprimentarem era fazer o dedo assim. E o motorista, ingleses loucos, lá na Argentina. Aqui uma série, teve um cara que criou, chamado Binsen, que criou uma série de desenhos e imagens gráficas da fraternidade. Inclusive esse pilotinho aqui, ó, a gente vai ver muito em todas as coisas, foi ele que criou lá na Argentina. Era um ilustrador de origem britânica que morava na Argentina, trabalhava numa agência de publicidade e ele fez todo o material gráfico da fraternidade do fórum. Está aqui o Bise, como ele se autodenominou, o piloto. Eles começaram em 1940 na Argentina, e em 1942 todas as Américas, incluídas as Malvinas, faziam parte da fraternidade do fórum. Na verdade, elas eram independentes, então elas foram criadas baseadas na ideia argentina, em toda a América Latina, mas cada uma, quando atingia o valor arrecadado de 5.000 libras, eles destinavam para o Ministério da Produção Aeronáutica Britânica, e aí lá o avião era entregue para a Força Aérea Britânica. Aqui mais uma promoção deles, aqui um calendário de 1943 feito na Argentina pela Fraternidade do Fórum. Foi o país que mais contribuiu para a compra de aviões para a Força Aérea Britânica. Inclusive o esquadrão inteiro de caça da Força Aérea Britânica foi denominado Argentina British. Ele está marcado aqui, com pilotos nascidos na Argentina, inclusive. Tanto do Brasil quanto da Argentina foi até mais de quase 800 voluntários britânicos, filhos de britânicos ou argentinos nascidos de filhos de britânicos lá. Então aqui tem vários pilotos que são nascidos na Argentina. Ao final da guerra, eles fizeram um baile de despedida lá na Argentina, inclusive com a presença de brasileiros, e
os aviões eram marcados conforme o fundo pedia. Então, quando um fundo atingia o valor para a compra de um avião, eles determinavam como que o nome do avião seria. Isso aqui foi New York, tem N nomes de cidades, nomes de regiões. Aqui do Brasil a gente tem, de São Paulo, tem o Guarani, tem o Botafogo, tem o Bandeirante, tem uma série deles. Não foram somente aviões de caça, também aviões de bombardeio e aviões de transporte foram doados para a Força Aérea Britânica. Aqui no Brasil, a primeira lista que a gente tem, 42 já doados, esses primeiros aqui, são doados pela Fundo Britânico do Rio de Janeiro e o Women's War Effort lá do Rio de Janeiro. O BTV, ele foi doado pelo Rio de Janeiro e o Palmeira também, mas a gente, quando não tem identificação, o número de série que a gente coloca aqui, é difícil saber o que aconteceu com cada um desses aviões. Do Carioca eu consegui uma foto, Botafogo eu não consegui a foto, mas a gente tem o número de série e é possível saber o que aconteceu com esse avião, desde a saída da fábrica até o momento que ele foi ou destruído em combate ou após a guerra ele foi sucateado. Aqui, o que aconteceu? A Fraternidade do Fôlego no Brasil, ela foi criada logo em seguida à criação da Argentina. A Argentina foi em outubro de 1940, no início de 41, no Rio de Janeiro e São Paulo, foram criadas as entidades Fraternidade do Fôlego. Rio de Janeiro e São Paulo nunca se juntaram. Não sei porquê, mas nunca se juntaram. Então, o Rio de Janeiro praticamente concentrava todas as arrecadações do Brasil, das outras cidades, e São Paulo, a Fraternidade do Fôlego. Em São Paulo, ela absorveu o Fundo Spitfire de São Paulo, que a gente viu logo no início, que foi criado em 1940, e essas duas entidades, de São Paulo e Rio, se tornaram as maiores arrecadadoras para a RAF durante a Segunda Guerra Mundial no Brasil. Quando o Brasil entrou na guerra, uma parte dessas arrecadações começaram a ser divididas com a Força Aérea Brasileira. Até a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1942, a Fraternidade do Fôlego, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, ela funcionava mais ou menos na semi-clandestinidade, porque o Brasil não estava em guerra, mas você está arrecadando dinheiro para um país que está em combate, então sempre foi meio escondido o negócio, mais entre a comunidade britânica e amigos próximos à comunidade britânica e também países aliados, franceses, holandeses, belgas que viviam no Brasil. Esse filme que eu consegui, ele está de má qualidade, mas é a doação feita em agosto de 42 do primeiro avião com o nome Brasil. A gente vai ver aqui rapidamente, dá para ver o embaixador brasileiro. Esse aqui é o embaixador brasileiro, Luiz de Aragão. Ele passando em revista as tropas, na verdade os pilotos, o pessoal de terra, ele faz um discurso no momento das eleições, a gente consegue ver os Spitfires ao fundo. E a gente vai ver ele autografando a lateral do avião doado, e a gente consegue ver, apesar da má qualidade do filme, o nome Brasil no avião. Aqui, antes de começar o segundo filme, aquela moça que a gente viu lá, a Lilian Hotchkiss, é essa moça aqui, ó. Ela estava na doação em abril de 43, onde hoje é o Museu da RAF em Londres, um local chamado Hendon. Foram doados 3 aviões
para a Força Aérea Britânica nesse dia. 2 deles a gente consegue saber o número, inclusive quem viu quando ele abriu com o meu computador, aparece o Spitfire, aquele foi um dos doados do Brasil. Soon, thanks to the generosity of your countrymen, we shall have a complete Brazilian Fellows Squadron. So, Your Excellency, con imenso gusto, batizo este avião the Bellows No. 4, desejando ele ao imenso tempo boa ventura. Grande prazer de lhe manifestar aos meus patrícios no Brasil, e principalmente aos beloístas, se assim posso chamar, pela brilhante manifestação que acabo de assistir em um dos mais importantes centros de aviação da Grã-Bretanha, em companhia do ilustre ministro da aviação britânica Sir Archibald Sinclair. Acabamos de batizar as 2 novas unidades da aviação britânica, incorporadas por doações adquiridas e feitas pelos nossos patrícios no Brasil. Essa manifestação reveste-se hoje de um excepcional caráter. Temos aqui todos os membros mais eminentes da aviação britânica. Temos aqui o pessoal completo da nossa embaixada e do nosso consulado, além de pilotos brasileiros que aqui estão servindo na Real Força e de distintas São alguns modelos que eu fiz. O Typhoon doado a gente vai ver em seguida, e o Spitfire Brasil doado, a gente vê o símbolo do fólio aqui. Nas fotos da época a gente consegue ver as fotos dos aviões. E aqui o filme da doação de 9 Hawker Typhoons para o esquadrão 193 da RAF, que foi denominado Brazilian Bellows. Esse filme é um pouquinho de melhor qualidade. Eu comprei esse filme em vídeo em 2000 no Museu Imperial de Guerra. O interessante desse dia 16 de outubro, lá nesse local no sul da Inglaterra, que chovia, o negócio, todo mundo tomou uma ducha até a alma. I would like to thank Lord Sherwood for his cordial and generous preference to my country and to the effort of the fellowship of the Bellows Institute, which I am sure will be as greatly appreciated by my countrymen over there as they are by myself here. Esse aqui é o comandante do esquadrão. Essa é a embaixadora. Esse aqui é o subsecretário Lord Sherwood da Relações Exteriores Britânicas e o embaixador brasileiro. Tem uma cena. Notícia que os aviões doados pelo Brasil atacaram o Marechal Rondon no dia foi o motivo que eu escrevi esse livro, porque essa mesma notícia está na última página de um livro da editora Renes, que é uma série sobre a Segunda Guerra Mundial de primeiríssima qualidade. E lá falava que esses aviões doados pelo Brasil haviam ferido
no dia 17 de julho de 1944, o Marechal do Campo, Erwin Rommel, que era o comandante das forças alemãs na Normandia, e eu falei, não é possível que isso seja verdade, ou realmente é verdade. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar este assunto, e aí, pesquisando esse assunto, eu achei outras coisas que eu fiz no livro, que a gente viu agora, que é a criação da Fraternidade do Fole, os aviões doados, anglo-brasileiros que saíram do Brasil para combater nas forças britânicas, e alguns voltaram, outros não, e aí a gente, a partir de uma informação, consegue levantar um monte delas. Nem tudo que eu consegui está no livro, mas pelo menos aqui eu consigo mostrar algumas coisas a mais. Os filmes eu acho muito interessantes, apesar da qualidade. Já procurei esses filmes no Brasil, porque eles devem ter passado naqueles cinejornais dos cinemas. Na Cinemateca Brasileira não tem, nos cinejornais de época. Já revirei lá os arquivos, eles não têm. Alguma coisa que eu consegui na Cinemateca Brasileira, eu tirei cópia do fotograma, porque na época que eu estive lá eles não tinham o viola. O viola é aquele equipamento que você põe em filme, você vai rodando manualmente, ele vai passando numa telinha pequena para você encontrar o que você está procurando. Então a gente tinha uma moça que nos ajudou, a gente tinha uma mesa de luz, aí a gente ia passando o filme de 16mm na mão para poder achar alguma referência baseada no que eles tinham nos arquivos registrados. Então, a partir disso, eu fiz a pesquisa, constituí um livro sobre a Fraternidade do Fole, as doações que o Brasil fez para a Força Aérea Britânica, antes desse último assunto. O Brasil, no final da guerra, conseguiu arrecadar fundos para doar 16 Spitfires e 9 Typhoons, mais um bombardeio para a Força Aérea Brasileira. Se a gente fazer uma conta rápida aqui, 5.000 libras dá 80.000 libras, 16 aviões Spitfires. Só que se a gente fizer uma atualização, aproximadamente hoje seriam 60, 70 milhões de reais, atualizando o valor. Então, quer dizer, essas pessoas comuns no Brasil, em 1941 a 45, fizeram uma vaquinha que arrecadaram valores altíssimos para a compra desses aviões. Então foi um esforço gigantesco e as pessoas realmente conseguiram fazer isso. Aí o que acontece? O Ministério da Propaganda Britânico, com o sucesso desses movimentos de arrecadação na América Latina e nos Estados Unidos, eles recrutaram britânicos que falavam português e espanhol e mandaram esses caras no início de 1944 para a América Latina. Esse rapaz aqui, Richard Anthony Wellington, ele cresceu em São Paulo, ele veio bem menininho, bem novo, cresceu em São Paulo. Em 1940 ele foi para a Grã-Bretanha, se tornou piloto de bombardeio da RAF. E eles vieram fazer essa palestra aqui, os homens que viram a Guerra de Ferro. Do início de 1944 ele veio da Grã-Bretanha através dos Estados Unidos e ele fez palestra de Belém, no Pará, até Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em bases brasileiras, bases americanas, nos clubes britânicos, em todas essas cidades. Mas tem um fato curioso, ele lutou nesse esquadrão de bombardeio, usavam esses aviões aqui, usavam o Lancaster, comandado por esse rapaz, chamado Guy Gibson, que também ficou muito famoso pelo bombardeio às represas alemãs em 1943. E quando ele estava nesse esquadrão, ele, não sei porquê, eu tentei pesquisar, não encontrei, ele mandou que cada comandante de avião pintasse ao lado do avião uma caricatura do Disney com o nome Admiral, Almirante em inglês. E aí saiu nessa revista
o avião dele, o Admiral Bruno, com a cara do Milton. Aí o outro piloto fez esse aqui, mais um piloto fez esses dois aqui, baseado no Pat Donald, no Pegasus. E o Wellington, o que ele fez? Ele pintou um Dumbo, uma palavra em português. Como o cara que era que pintou, o desenhista, era o operador de rádio dele, bom desenhista, e ele perguntou, falou, mas comandante, fala uma palavra ofensiva em português para a gente pintar o avião. Aí ele falou, põe isso aí, mano. De qualquer forma, o Richard Wellington, ele, após a guerra, ele voltou para o Brasil, ele morou no Rio de Janeiro, São Paulo. Quando ele esteve em janeiro de 44, aqui em São Paulo, ele casou-se com a namorada e após a guerra ele trabalhou no Brasil como assessor de imprensa da Embaixada Britânica e ele, infelizmente, faleceu em Petrópolis no início dos anos 90. Esse não deu para conhecer, infelizmente. E aí está aqui o meu livro, que tem algumas coisas interessantes que eu não contei sobre as doações, e tem a história desses aviões aqui. Aqui o Brasília Belo 6, o Botafogo, que não tem a ver com o time de futebol, que eu vou falar. Botafogo é o bairro no Rio de Janeiro, onde morava a maioria da colônia britânica. O Colégio Britânico do Rio de Janeiro fica em Botafogo. Esse bairro aqui também. Ah, é, aqui em Botafogo também. Aqui nós temos Botafogo. O marido fez esse comentário comigo agora, quando a gente chama isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, um assunto diferente. Porém, como a gente está falando de febre, Robson, você troca a apresentação ali? Eu tenho que mostrar alguma coisa de febre para passar em branco, né? O Chico da UBC, é da casa dele. Nasceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai falar um pouquinho. Há 15 dias atrás, o Francisco me meteu no voo, quase que eu dancei, ainda caí da cadeira, literalmente, para falar do meu tio avô, Sargento Roberto do Gênero. Ainda bem que eu tinha o diário dele na mão para falar alguma coisa, senão eu tive que falar. Mas de qualquer maneira, eu cacei na família, eu consegui algumas fotos. Então está aqui o famoso Chico Macaco, lá em Vada do Camaiore, em 1º de outubro de 1944. Acho que o Tenente Piasson está por aqui, não está não? Número 2 ali, ó. Tenente Piasson, meu tio avô aqui atrás, e o pessoal do Estado-Maior do 1º Batalhão do 6º RIM. Aqui também, lá em Vada, os oficiais comandantes do batalhão, Tenente Pinto Duarte, Tenente Piazon, Major Gross, Capitão Aldo, Capitão Curvo, Sargento Rugério, Sargento Chester, primeiro soldado da FEB a embarcar para a Itália. Eles eram os dois sargentos mais antigos do batalhão, e os soldados dos comandos do 6º RIM. Aqui são fotos da Itália, do meu tio avô, aqui, ó, outros soldados. Infelizmente essas fotos não têm a localização, a gente não consigo chutar onde que é. Tá? Pelo uniforme, ele usando aqui já a galocha de inverno, aqui deve ser ou a região Porreta Terme, ou já depois de Montese, não dá para a gente saber. Aqui novamente ele fugindo lá na macaca, aqui posando com material de combate, aqui já com certeza na região de Monte Castelo, sobretudo de inverno. Notar que é reversível aqui, ó, Sidão. Esse aqui eu nunca tinha visto ali. Na verdade eu tinha visto americano, mas na FEB é igual da 10ª de montanha, né? Aqui também não dá para saber onde é. Sempre pelo uniforme, eu imagino depois de Montese, que ainda estava frio,
eles com os galochos ainda de inverno. E aqui outras fotos. Gente, realmente essas duas fotos aqui não são deles, você vê que está escrito atrás, capturadas em 30 de 9 de 44 de um soldado alemão. Essas duas aqui. Que estão aqui em Lucca, na porta dessa igreja, essa é a igreja de Lucca. Um soldado americano, e essas duas fotos são em Vogueira, após a guerra, onde o 6º RI ficou durante o período acantonado até antes da volta para o Brasil. Aqui ele chegando em Catanduva, em agosto de 1945, sendo recebido na estação de trem, e aqui com a família. Nem todo mundo, porque eu perguntei para a minha mãe, ela não lembrava de todo mundo, mas a minha mãe é São Luís. Do Gélio, os pais, minha avó, meu avô, e 2 tios meus, e a família Lugério aqui atrás, todo mundo. Aqui, quando ele trabalhava na 2ª Região Militar em São Paulo, no aniversário do General Lott, que era o comandante da 2ª IM, o QG ficava na rua Francisco Espinhano, em São Paulo, não era no Ibirapuera. Então é isso aí. Obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Paulo. Meus amigos, alguém tem alguma pergunta para o Sr. Paulo da palestra? Quer fazer uma pergunta? Pega a mão aí e leva o microfone. Alguém quer? Marcos? Não, o Marcos inicia. Lógico. Não tenha dúvida. Parabéns, lógico, eu sei que eu falo por todo mundo aqui. E queria saber, eu já sei, mas eu queria que o pessoal também soubesse, se o senhor conheceu alguém que fez parte da fraternidade desses civis, ou então que fez parte aí, dos pilotos e etc., da sua experiência, enfim, com o pessoal que viveu na época. Se puder contar alguma coisa para a gente, eu agradeço. Sim, no próprio livro eu conheci 2 senhoras, que uma morava em São Paulo, que na época ela tinha 17 anos, ela, não sei se vocês leem o livro, mas de qualquer forma não tem problema, ela tinha brevet de piloto, e ela fez exame médico e foi reprovada para entrar na Força Aérea Auxiliar da RAF. E aí ela foi trabalhar na fraternidade de Folha aqui em São Paulo, e uma senhora de Belo Horizonte também, na época morava em Belo Horizonte. Da Legião Britânica eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer vários pilotos da Segunda Guerra Mundial, da RAF, do Exército Britânico também. E quem faz a apresentação do meu livro, Maurício John Cheney, foi piloto de Typhoon também, da Segunda Guerra Mundial, e ele foi presidente no Brasil durante muitos anos da agência de propaganda Macan. E antes disso, no livro, eu já conhecia pilotos da RAF e pilotos alemães no Aeroclube de Campinas, de Jundiaí, que tinha o Aeroclube Politécnico, que eles voavam de planadores. Então tinha vários pilotos na época que haviam sido pilotos na Alemanha, na Inglaterra. Um desses pilotos, ele fez pouso de planador na invasão da Bélgica em 1940, no Forte Ebano Amarelo, o primeiro desembarque transportado alemão. Também, eu não falo muito disso no livro, mas uma das irmãs do meu pai casou com um ex-piloto da Luftwaffe. Meu tio tinha um ano mais novo que meu pai, quando acabou a guerra ele tinha 19 anos. Gosto pela leitura, aeronáutica, história, foi onde começou. E o interessante, que eu sempre comento, eu conversei com vários pilotos, da época da Legião Britânica também, alguns brasileiros, eu conheci o Bruno Moreira Lima, o Meio de Vasconcelos, e nenhum deles fala de combate. Vocês viram os documentários, talvez no último documentário que foi feito por Singapura, que alguns deles comentaram algumas ações de combate. Mas
Todos eles falam dos aviões que eles voavam, alguns após a guerra nunca mais voaram, foram ter outras profissões e nunca mais voaram, mas eu tive o privilégio de conhecer um número razoável dessas pessoas. Seguindo, fala. Eu já tenho lido o livro, eu estou vendo esses textos, apesar de eu ter já lido o livro, eu não me lembro se você chegou a fazer alguma pesquisa, ou se você fez essa pesquisa em separado, de dentre os pilotos brasileiros da RAF, né, vamos dizer assim, que lutaram em esquadrões de caça, quem foi o maior as, quem teve o maior número de vitórias? Então, saiu dos jornais do Rio de Janeiro, eles comentam que ele derrubou 15 aviões, que nos padrões da Força Aérea Britânica da RAF seriam um as de primeira linha. Nos registros dele que eu encontrei, ele danificou um avião em bombardeio em 19 de agosto de 42, naquele ataque ao aeroporto de Dieppe. Mas o Cosmic Boom, em 1941, ele voou como caça noturno. Ele derrubou 2 bombardeiros alemães, 2 Raider 111. Então, de registro que eu encontrei desse que voaram, somente o Cosmic Boom derrubou aviões. Tem um rapaz de São Paulo, que morreu em 44, que possivelmente ele também derrubou um avião na Índia, um avião japonês na Índia. Mas dos registros que eu encontrei nos esquadrões que eles voaram, só o Cosmic Boom que tem vitória confirmada. Até o momento eu não encontrei mais vitórias confirmadas de pilotos nascidos no Brasil. Nem o John McNair também tem muitas vitórias, ele é mais como líder mesmo, que ele recebeu promoções. Mas a gente tem que entender também que a ligação de algum deles com o Brasil, eu coloco como ano brasileiro, foi um período que ele viveu no Brasil, mas você vê, o Paddy Davis nasceu em Santos, cresceu, você viu o exército, foi para a Grã-Bretanha, participou da guerra, acabou a guerra e ficou lá. Então o vínculo não é tão grande assim de alguns no Brasil. Né? Então, eles também não são, nos consideravam tão brasileiros assim, mais britânicos, apesar da maioria usar o ouro, como a gente viu o nome no Brasil. Né? Mas com certeza, de vitórias aéreas, nós não temos confirmadas, né? Confirmar, o próprio Klosterman é um grande propagandista, ele, no livro dele, Klosterman é um piloto da RAF francês que nasceu em Curitiba e recebeu o brevet de piloto no Brasil, agora em Jacarepaguá. Ele, no final da guerra, ele declara que derrubou 33 aviões alemães, o avião dele pintado, cheio de cruz, parecia um monte de propaganda. De verdade, ele derrubou 11 confirmados pelos registros da Força Aérea Inglesa. Mas 2 confirmados. Não, eu lembrei mais um, que é o John Cross. Ele derrubou 2 Stuka no dia 31 de dezembro de 1944. Mas esse o John Cross está no livro. O John Cross é um rapaz nascido no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, que, quando conto a história dele no livro, ele tinha um apelido na Força Aérea Britânica de The Boy, Trompuri. Ele era nadador do Fluminense durante os anos 30, quando o rapaz era um cara muito forte. Mais alguma? Mais alguma pergunta, Sr. Paulo Pinotti? Paulo, peraí, que eu tenho uma que é. Senhor, quem tiver, ou quiser comprar, o Paulo vai fazer uma pergunta, quem quiser comprar o livro do Sr. Paulo Pinotti, R$60. Olha aí, já pega a dedicatória aí com o autor aqui, tá bom? Para quem quiser aproveitar a oportunidade. Mais uma pergunta? É só uma para finalizar. O seu livro sobre o seu tio sai quando?
Eu não sei, eu estou pensando o que fazer aí. Bom, Pinotti, só registrar em nome da Associação dos Expedicionários Campineiros um agradecimento especial a você, a sua disponibilidade de vir a Campinas para fazer essa apresentação para a gente, de um assunto que eu tenho certeza que Força Expedicionária Brasileira já não são muitos que conhecem. E esse tema dessa colaboração magnífica que os brasileiros fizeram para essa aquisição de aviões para a Força Aérea Britânica é sensacional. Nós aqui na associação, como eu já disse no início, e continuaremos promovendo esses encontros aqui para que a gente consiga manter viva a memória da Força Expedicionária Brasileira e da importância que ela teve na Segunda Guerra Mundial. E, Pinotti, para registrar o nosso agradecimento, eu vou pedir à nossa secretária Liliana De Angelo, que vem aqui para fazer entrega para você de um certificado de agradecimento. Proferida na nossa associação, intitulada As Contribuições Brasileiras para a Força Aérea Real, RAF, na Segunda Grande Guerra, no dia 30 de agosto, promovendo a preservação da memória dos nossos heróis e ex-combatentes que lutaram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Lisonjeado com o certificado, não precisava, um prazer fazer a apresentação. Isso é de mim. O importante é a apresentação, espero que vocês tenham gostado. E se eu tiver alguma coisa, eu tento voltar para alguma hora depois. Só para finalizar, também nós vou pedir para o nosso tesoureiro, a gente costuma dizer que é o homem mais importante, o membro mais importante da diretoria, né? Pedir para que ele faça a entrega para você de uma challenge coin aqui da associação, também para registrar o nosso agradecimento pela palestra. Bom, e a todos agora nós convidamos aqui, tem um refrigerante, aqui, um salgadinho, e também, em especial para quem não conhece o nosso museu ainda, que fica no andar superior, o Sidney Buzo vai fazer a gentileza de acompanhar quem queira conhecer o museu, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Nossa vitória!